Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, reconstruindo a família. No primeiro bloco você viu a gente abordando algumas coisas sensíveis dos relacionamentos entre famílias. Aqui para frente eu quero vir um pouco também do pastor Ailton, depois do pastor Bergson. Situações como essas, né, de filhos e questão social. Não estou falando só de pais crentes de igreja, não. Estou falando da sociedade como todo, o pessoal que está assistindo a gente. Como lidar com situações assim? Eu penso, André, o seguinte, os pastores já abordaram de forma muito sábia com relação à questão social. E a gente tem que entender uma coisa. Em 2 Coríntios 13:8, Paulo fala o seguinte: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, a nossa busca aqui é da verdade, é a verdade que nós cremos e a verdade que nós pregamos, que é a verdade do Evangelho. Então, a gente tem que entender o seguinte: o pastor Jeremias do Couto acabou dizendo que a questão da formação, da educação. Eli perdeu os filhos dentro da igreja, dentro de casa. Então, o filho não se perde lá fora, se perde dentro de casa. Então, a educação começa dentro de casa, a formação do caráter começa dentro de casa. Então, a gente não tem só o caso de Eli, mas como tem o caso do rei Davi, que foi um bom rei, um homem segundo o coração de Deus. Sobretudo, a gente vê os seus filhos, o filho Aminon, estuprando a própria irmã Tamar. Então, e dentro de casa. Então, a gente vê que a ruína, a desgraça da igreja, da família, começa dentro de casa. E a gente está falando, a gente não está aqui discutindo sexualidade. É interessante, inclusive, que em relação às pessoas que devem ser ordenadas ao diaconato, há uma recomendação muito que cuide básica, bem, que cuidem bem da sua própria casa. E é até bom dizer isso aqui, aos pastor. bispos, que cuidem bem da sua casa. Então, que esse texto de 1 Timóteo 3,8, o que acontece? Na grande verdade, 1 Timóteo 3,5, né, fala o seguinte, que essas pessoas que não cuidam bem da sua casa querem mandar na igreja e até no pastor. E aí os filhos viram tudo demônio. Ou seja, a prática da vida dela, porque diz o texto, né, quem não governa bem a própria casa não pode cuidar da igreja. Então, se não governa a casa, como é que é mandar na igreja, mandar até no pastor da igreja? Então, aí você vai ter problema. Agora, eu quero levantar aqui 3 enfoques bem rápido. O primeiro é que o artigo 226 da Constituição Federal ele diz que a família ela é a célula matre e deve ter proteção total do Estado. Ou seja, e o Estado, não sei até em que instância, defende a família. A outra questão interessante é a seguinte, que na psicologia comportamental a gente aprende que a criança, aquela ligação de simbiose entre a criança e a mãe, ela é quebrada pela figura paterna. Então já há uma quebra, ela já entende dentro de casa a diferenciação de papéis, papai e mamãe, e quando ela vai para a rua, na verdade, não é que ela vai entender que agora tem uma proposta, que na verdade não é de agora, é desde o Antigo Testamento, Sodoma e Gomorra, homem querendo ficar com mulher, isso é problema de cada um, porém a igreja é contra, a família é contra, nós não somos favoráveis a essa atitude comportamental, respeitamos pessoas, sabemos que homossexuais, e tem gente que é homossexual que tem um bom comportamento e tem gente que não é e não tem um bom comportamento. Não estamos discutindo a questão de caráter. Agora, a questão é que uma família desse modelo não é modelo para ninguém e não é uma coisa boa para a criança. Sobretudo, a criança não vai ser agredida, na verdade, não é nessa tal festa. Ela está sendo agredida através da televisão, que o pai crente que está falando conta, mas está assistindo. O cara beijando na boca do outro, a mulher beijando na boca do outro, e assim sucessivamente. Então, a gente vive uma grande hipocrisia e a gente deve fazer o seguinte, eu concordo ali com o pastor, educar, ensinar para não perder os filhos dentro de casa, porque Eli, eu repito, cuidou muito bem de Samuel, mas não cuidou bem dos filhos dele, Ofni e Finéias, e os dois se perderam, venderam o sacrifício, tinham relações sexuais em cima do altar, então aquilo ali foi uma loucura total. Então, André, a questão é, nós não temos como impedir esse fenômeno sociológico, essa transmodernidade, que não é nem pós, mas é uma transformação da pós-modernidade, e o que nós devemos fazer é o seguinte, eu fecho ali com o pastor, com a palavra dos 2 pastores no caso, é o seguinte, vamos criar dentro de casa, vamos formar o caráter em casa e lutar muito e, sobretudo, os pais abençoar. Porque a Bíblia fala em Tiago 3, verso 9 e 10, que a boca tem que proferir bênção, não maldição. E tem muito pai crente que está me assistindo agora, que chama o filho de capeta, de endemoniado, e se o moleque tem um trejeito, ele já fala alguma coisa, e até crente, com brincadeira, até em igreja já vi isso. Então, eu acho que tudo começa com o nosso comportamento, e aí quando ele chegar lá fora, ele não vai se sentir agredido, ele vai ter um posicionamento sobre quem ele é. Então, eu deixo aqui essa palavra, em nome de Jesus. Já foi bem dissecado esse assunto e tudo parte dos valores, não é verdade? E o André, no bloco anterior, estava abordando a respeito de uma festa e de o seu filho ser convidado a estar naquele lugar. E eu olho por uma ótica da oportunidade também.
Por exemplo, a questão não é a gente ter medo, porque, como já foi dito aqui, a gente cria os filhos e eles vão viver a vida deles. O que importa são os valores que a gente embute sobre a vida deles, para que nos momentos exatos esses valores eles sobressaiam. Então, quando um filho meu, ou de quem quer que seja, ele é convidado a ir a uma festa, e aí já não depende, como o nosso querido pastor falou, às vezes o cara que é um tradicional, ele chega lá e o filho só vai ver besteira, só vai ouvir besteira. Mas ele tem que entender o seguinte, os valores do reino estão em mim. Então, o meu amigo pode ser quem for, pode ser o que for. Eu sou sal da terra. Então, aquilo que está sobre mim é maior do que aquilo que está com ele. Então, de alguma forma, eu acho que a gente poderia enxergar também por uma questão de oportunidade de pregação do evangelho para essas pessoas. Agora, rapidinho. Agora, eu gostaria de entrar aqui no ponto que ele está tratando, porque nós corremos um risco muito sério de flexibilizar os limites, como pais, claro, para atender essas situações, digamos, de exceção, segundo o que pensamos, segundo o que cremos, não é? Porque não estão conforme a regra que cremos, segundo os princípios da palavra de Deus. E esse é o grande desafio da família moderna, não é? Quando pais não impõem limites aos filhos. Nós temos o pátrio poder. Nós temos a obrigação de impor limites, não é? Porque as crianças crescem e elas estão sendo formadas, elas estão sendo moldadas para a vida. E quem tem essa responsabilidade de moldar os filhos para a vida são os pais. Então nós não podemos abrir mão de limites. Vamos esquecer a questão da homossexualidade, vamos esquecer a questão de casar, de parcerias homossexuais. Vamos pensar de maneira geral. Não é? A que horas que o meu filho chega em casa? A que horas ele sai? Com quem ele está? Quem são os amigos do meu filho? Quais são os companheiros dele? Que tipo de festas os meus filhos, ou os nossos filhos, deixe-me falar em nome da minha esposa, os nossos filhos, se bem que os meus filhos já são já da idade do André, não é? Mas que tipo de festas eles frequentam? Pastor nós não podemos... Couto, só um adendo com o senhor continuar. Nós não podemos abrir mão disso. Eu não fui criado em lar evangélico. Deixa eu dar essa palavra aqui bem clara aqui. Só fazendo um adendo, o senhor continua o seu pensamento. Eu não fui criado em lar evangélico. Eu acredito no seguinte: caráter se forma dentro de casa. Perfeito. Olha o que eu vou dizer aqui. Igreja, minha mãe, não evangélica, eu comecei a namorar minha esposa. Minha esposa é uma menina criada no evangelho, oriunda da Igreja Batista até hoje. Minha esposa batizada com 9 anos, regente, uma menina totalmente envolvida com o evangelho. E eu comecei a namorar com ela. Minha mãe, quando ela era na minha casa, eu não era evangélico, eu não era servo de Deus, não conhecia Cristo. Eu era um jovem que vivia no mundo, como qualquer um jovem aí. Quando ela lá em casa, no quarto não vai não. Minha mãe, não evangélica. Mães evangélicas hoje... E aí, onde é que está? Não, pastor, estão no quarto fazendo oração em nome de Jesus. Está de brincadeira. Hormônio não se converte. Hormônio não se converte. Não adianta. Não se converte. Testosterona também não se converte. Essa semana... Deixa eu só dar uma concluída rápida aqui. Você levantou uma bola extremamente interessante e circula aí nas redes virtuais umas tirinhas muito interessante. A mãe, por exemplo, rindo da menina quando ela fala um palavrão. Ah, que gracinha. Aí, dali a pouco, a mãe está rindo porque a menina vestiu um biquíni fio dental, etc. E, dali a pouco, na adolescência, ela está buchuda e a mãe está perguntando, aonde foi que eu errei? É isso aí. Não é? Esse é o grande desafio dos pais nos dias de hoje. Só rapidamente. Eu acho engraçado o seguinte. Não sei se isso já aconteceu com os irmãos. Os pais, eles estão transferindo para a igreja e para o pastor a educação dos seus filhos, cara. Eu fui procurado por uma mãe essa semana. Pastor, o senhor tem como conversar com a minha filha? Eu falei, meu irmão, ou minha irmã, mas qual é a razão? A menina tem 17 anos, tem pai, tem mãe, tem irmãos, enfim. Toma decisões, como já foi dito aqui, que os pais têm que impor limites. A menina escolhe o que quer, faz o que quer, vai para onde quer, e o pastor tem que ir lá conversar e tentar convencer e entender o que está acontecendo. A grande verdade é que nós temos uma visão que
o lar evangélico é um lar perfeito. Não é. E não é. De forma alguma. Não é, não. Às vezes as pessoas entendem... Eu conheço lar espíritas, conheço lá ateus, que são muito mais exemplo do que lar... Então a gente tem que perder essa forma de acharmos que somos, por sermos evangélicos, que a questão é, como ele falou, a mãe dele não era evangélica. O Espírito Santo abençoe, tem que fazer meu papel. Os princípios morais estão acima da religiosidade, estão acima de qualquer credo. O pastor disse aqui, nós não somos perfeitos, valores. pastor. O que não foi somos motivo perfeitos. sobre a vida dele foi valores. Mas valores. nós temos de nos lembrar de uma coisa. Jesus disse que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Ou seja, nós não somos perfeitos. Eu concordo plenamente. Mas nós temos que fazer um esforço de aplicar os princípios bíblicos na nossa vida. Porque se a gente abrir mão disso... Aí a vaca vai pro brejo. Vai mesmo. Não, mas olha, foi muito bem falado aqui sobre a questão de figura materna e paterna, de um pouco de crise, de flexibilização ou não aperta, de caráter. E hoje isso acontece muito, e aí eu vou além, talvez, aí de lar evangélico e tudo. Na nossa sociedade, por tudo. Por correria, por tempo, pais e mães, parece que tem que estar fora agora para trabalhar, para tentar prover e tudo mais. E a gente ainda vive mais eu não sei se é crise, mas uma grande dificuldade, pelo menos dentro da igreja. Agora eu volto para a igreja de novo. Isso, segundo várias pesquisas, 1/3 dos jovens da minha geração, eu tenho 30 anos, ou seja, pessoas entre 25 e 35 anos, dessa geração que é a minha geração, 1/3 desses jovens crentes da igreja tem os pais separados. De alguma forma, essa falta de as duas figuras, a materna e a paterna, em casa, alguém que fosse mais flexível, outro que viesse e apertasse, talvez aí de uma sentinela que estivesse no dia a dia vendo o que a gente estivesse fazendo. A gente sofreu também uma falta disso. E será que isso, de alguma maneira, vai implicar em outras situações na minha escolha para minha mulher, de como eu vou tratar os meus filhos? Será que isso pode trazer uma crise para dentro da igreja, do convívio da igreja também? A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre geração de pais separados, se isso de alguma maneira vai influenciar as suas escolhas e a próxima geração. Vamos rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não, Antenados, volta já já.